Olá, pessoas históricas, como vocês estão? Eu sou Milena Ibrahim e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a administração colonial na América Portuguesa a partir de 1548, quando se institui o governo geral. Então pegue seu caderno, sua caneta e vamos para a aula. Então, antes de tudo, a proposta desse vídeo é falar sobre um panorama mais geral desse período da administração colonial na América Portuguesa, porque nos próximos vídeos, especificamente 2 outros vídeos, eu quero falar sobre a vinda da família portuguesa ao Brasil, a corte portuguesa e a independência do Brasil, até porque 7 de setembro é a data que se comemora esse acontecimento. E para início de conversa, eu dei um spoilerzinho no primeiro vídeo sobre o Brasil colonial, que a partir das dificuldades enfrentadas com as capitanias hereditárias, a coroa portuguesa percebeu que não bastava só apenas colonizar os indígenas, que são os povos habitantes originários das terras brasileiras, nem somente explorar as terras, mas também colonizar os próprios colonos. Eles fazem isso administrativamente, com a instituição do governo geral, com seu primeiro governador, que é Tomé de Souza, em 1548. Mas também eles fazem economicamente e religiosamente. Mas isso não significa que a coroa portuguesa conseguiu abarcar todos os súditos da sua colônia e todos os territórios nas suas mãos, Eu falei no vídeo anterior que era muito difícil as informações chegarem até a colônia e elas chegavam através de cartas nos navios e mesmo entre as capitanias as informações demoravam muito. Há relatos em cartas de padres, de jesuítas, de colonos, que falam sobre essa dificuldade mesmo nas capitanias e falam inclusive que às vezes é mais fácil chegar a informação da corte, da coroa, do que do governo geral, que é em Salvador. Mas antes de falar da constituição do governo geral em si, a coroa portuguesa, além das dificuldades com a capitania hereditária, também teve dificuldades externamente, em outras possessões portuguesas, como a crise no comércio com as Índias e também uma perda militar muito grande na região do Marrocos. Como eu falei, a costa da África e essa região próxima à costa foi um local de muita exploração e comércio e feitorias da coroa portuguesa. Então a coroa estava sofrendo ali uma crise militar muito grande. E outra coisa muito importante relacionado à busca de metais preciosos é que a coroa portuguesa tinha uma concorrente, uma rival muito grande, que é a América Espanhola, logo ali perto. E a coroa portuguesa ainda não tinha conseguido encontrar metais preciosos, como o ouro, a prata. Já a América Espanhola sim, e foi a conhecida prata de Potosí, da mina de Potosí. Então esses são alguns fatores, alguns contextos que também culminaram aí na constituição do governo geral. Então, é nesse contexto que Tomé de Souza vem para o Brasil. Ele recebe a ordem em 1548, mas ele chega aqui na Bahia em 1549. E ele não chega sozinho, Ele chega com mais de 1.000 pessoas aí para começar essa administração, essa nova forma de administrar e centralizar a colônia. E assim como muitos outros colonos, vem também os primeiros jesuítas, junto com o Manuel da Nóbrega, um jesuíta, um padre jesuíta muito conhecido na colônia e na coroa também. Então vocês percebem aí que além dessa estrutura administrativa, também vem uma estrutura religiosa, para poder levar a cabo esse projeto colonial. E o Tomé de Souza vinha com uma série de prerrogativas através de um documento chamado Regimento, que ditava o que era para ser feito nessa colônia a partir de então. E há várias coisas nesse regimento. É um regimento muito longo, mas é um regimento também muito acessível. Se você quiser pesquisar, ele é fácil de ser encontrado. Então há vários elementos, mas podemos destacar os principais. Um desses elementos é garantir a posse das terras e colonizá-las. Promover o povoamento, fundação de vilas e o bom funcionamento das capitanias. Defender o território com construção de fortes, equipando as frotas navais e também armando os colonos. Combater o comércio ilegal de pau-brasil e defender as matas. Regular as relações entre os colonos e os indígenas. E para ajudar o governador-geral nessa empreitada toda, havia outros cargos, como o do ouvidor, que administrava a justiça, o de capitão-mor, que tinha funções administrativas e militares,
Havia também o provedor-mor, que era responsável pelo controle da arrecadação e de seu crescimento. E para todos esses elementos contidos nesse regimento, o governador também veio com a instrução de erigir a vila que se tornaria uma cidade administrativa dessa colônia. E foi a cidade de Salvador, que se tornou uma cidade administrativa da colônia até 1763. Mas antes disso, e também uma instrução que está no regimento, é que Tomé de Souza precisava combater os indígenas tupinambás que viviam nessa capitania. E vocês se lembram que no primeiro vídeo eu falei que uma das causas para esse fracasso das capitanias hereditárias foi a constante resistência indígena. E um local com uma resistência peculiar foi na capitania de Salvador, que os indígenas tupinambás acabaram matando o seu capitão donatário, que é o Francisco Pereira Coutinho. Então, quando Tomé de Souza vem para cá, ele tem essa primeira função de combater esses indígenas, e ele acaba fazendo isso, punindo e matando os indígenas desta capitania. Então, ele erige essa cidade, mas há uma outra forma de administração mais regional, que são as câmaras. Mas atenção, é câmara e não câmera de fotografar. Mas assim como se tinha atribuições para o governador geral, essas câmaras também tinham algumas funções. Entre elas tinham a função de administrar as vilas e cidades, regulando feiras, mercados e o comércio, mas também regulava e administrava as obras públicas e as mais variadas construções. Tinham também que abastecer as localidades com gêneros alimentícios. E eu acho que sobre as pessoas que habitavam essas cidades, essas capitanias, vocês estão craques de saber, que correspondia, na verdade, a um grupo bastante heterogêneo. E com a escravização indígena e com a escravização africana, esse grupo cada vez mais se ampliou em comparação à sociedade estratigráfica da coroa portuguesa, em Portugal, na metrópole. Mas todas essas pessoas almejavam ascender socialmente, embora seja difícil, ao modelo ideal, que é o súdito branco, cristão velho, bastante católico, há várias gerações e possuidor de muitos bens e riquezas. Mas também esse grupo heterogêneo correspondia a muitas pessoas que não era nada disso e que almejavam ascender socialmente. E nesse grupo também havia os senhores de engenho. Mas observe que os senhores de engenho não eram necessariamente sempre ricos. Havia muitos deles mais pobres, até porque manter os empreendimentos econômicos era muito custoso, era muito difícil. Um engenho de açúcar, por exemplo, só um era muito caro. E para manter esse engenho precisavam de muitos escravizados. Então nem sempre os senhores de engenho eram bastante ricos. Então, nessa sociedade, as relações não se resumiam só ao senhor de engenho e ao escravizado. Haviam vários tipos de pessoa, como artesãos, pessoas que trabalhavam com as mãos e eram mais inferiores justamente porque realizavam atividades que se assemelhavam aos escravizados, mas também traficantes de escravos, comerciantes e até mesmo no segmento dos escravizados havia um leque muito grande de pessoas, como, por exemplo, os escravizados dos próprios engenhos de açúcar, os escravizados nas plantações de café, mas também os escravizados da casa grande, os escravos domésticos, e também os escravizados de ganho. Eles são chamados assim porque eles realizavam comércio nas cidades, principalmente nos locais mais urbanizados, e uma parte do seu lucro ficava para a sua subsistência e outra era entregue ao seu senhor. Então percebe aí que essa sociedade era muito hierarquizada, mas também muito heterogênea. E sobre a escravização, tanto indígena como africana, eu não vou falar ainda especificamente nesse vídeo, mas é importante analisar que eu falei no outro vídeo anterior que as relações foram muito diferentes, entre os indígenas e os africanos, mas observem que não é uma relação positiva. Na maioria das vezes foi uma relação muito negativa, que ou os indígenas, por exemplo, eram escravizados ou eles eram levados para o que se chama de aldeamentos, para serem catequizados, mas também para serem usados no trabalho. E os africanos, uma diferença muito grande entre eles e os indígenas é porque eles já vieram para cá no intuito de serem escravizados. Então, são esses tipos de diferenças de relações que eu estou falando. Mas, no contexto geral, foram relações muito
complicadas para esses africanos e esses indígenas, e que acabaram por mudar muito sua estrutura de vida, sua cultura, sua forma de ser e ver o mundo. Mas, de qualquer forma, uma coisa muito importante para ser vista por agora é que todas as construções que eu falei aqui, que esse governo geral precisava realizar, assim como as câmaras regionais, tudo isso foi feito por mãos africanas, por mãos negras, né, e seus descendentes, e também por mãos indígenas. E já que estamos falando de relações, uma outra bastante característica nessa colônia portuguesa foi a relação entre Estado e Igreja. Vimos até aqui que a religião oficial, tanto do reino quanto da colônia, era o catolicismo. Mas um elemento muito importante é que o Estado e a Igreja estavam bastante interligados, isso a partir do chamado Padroado Real. Mas o que vem a ser o Padroado Real? O Padroado Real era uma concessão do Papado Romano à coroa portuguesa, que ditava que a Igreja ficaria subordinada à coroa, mas em troca a coroa deveria permitir a conversão de todas as pessoas dessa colônia, mas também organizar e manter as estruturas da igreja. Então, a coroa tinha essa atribuição de explorar o território, de administrar as pessoas do lugar e os colonos, e a cargo da igreja ficava administrar as almas. Isso significa o quê? Catequizar, levar o catolicismo para todas as pessoas dos territórios portugueses, e um deles é a América Portuguesa, é o Brasil. E podemos perceber que esse catolicismo estava presente não só entre os colonos brancos e portugueses, estava presente em toda a sociedade, no batismo, no casamento, no nascimento e também na morte. Então, a igreja tinha um papel fundamental de fazer convergir os colonos e os fiéis para os empreendimentos na América Portuguesa. Mas é interessante que esse papel, né, essas funções foram muito difíceis, até porque, como eu já falei, muitas pessoas dessa sociedade tinham pouco tempo convertidos à fé católica, e até mesmo alguns cristãos velhos, eles não praticavam como se deveria essa religião. Então, a função da igreja era muito importante. Mas, em relação ao padroado real, isso não significou total submissão da igreja ao Estado. Até porque dentro da igreja há a divisão entre dois grupos e que às vezes a coroa não tinha uma administração mais efetiva e centralizada sobre esses grupos tão heterogêneos. Um deles é o clero secular, formado por um clero mais voltado a atividades para o povo, para os leigos, e o clero regular, que são as ordens religiosas. E essas ordens, elas tinham regras específicas para cada uma. E não existiam só os jesuítas, que são muito conhecidos, mas também os carmelitas, os beneditinos, os franciscanos e muitos outros. Então, às vezes a coroa não conseguia efetivamente controlar essas pessoas, esses cleros, mas de maneira geral, a igreja sim, se incumbiu da atividade de fazer convergir essas pessoas para os propósitos da colonização na América Portuguesa. Já sobre os aspectos econômicos, um elemento aí que pode nos ajudar nos nossos estudos é o tripé, baseado na empresa comercial da exportação e na economia de larga escala, mas também no uso da grande propriedade e na mão de obra baseada na escravidão. E nesse contexto, alguns elementos que até hoje a gente vê nas salas de aula e no livro didático, como ciclo do ouro e ciclo do açúcar, não são termos que nos ajudam a entender essa economia colonial. A característica básica da economia é a diversidade regional. Mas isso não exclui, por exemplo, a grande importância da economia do açúcar. Pelo contrário, o açúcar é o primeiro grande produto de exportação do Brasil. E os principais locais de produção é primeiro Salvador e depois Pernambuco. Neste contexto, as regiões do sul eram mais periféricas. E o segundo maior produto de exportação, logo depois do açúcar, era o fumo. E ele era produzido no Recôncavo Baiano, que é a região que circunda ali a Baía de Todos os Santos, onde se encontra Salvador. Mas além do fumo, havia também um outro produto muito importante para a economia, que são os gêneros de subsistência, como a mandioca.
e observem com a especialização de alguns produtos, como a monocultura do açúcar, a colônia sentia falta de outros produtos, o que gerava uma falta de alimentos, por exemplo. E é a partir daí que os gêneros de subsistência, como a mandioca, são importantes. Um outro elemento dessa economia colonial é a criação de gados, a pecuária, que começou nos engenhos próximos, mas depois foi se interiorizando para os locais da colônia. E percebe que a pecuária foi fundamental, né, para que os colonos adentrassem mais o interior, né, mais para o sertão. E já que estou falando do sertão, um outro produto muito importante são as chamadas drogas do sertão, que nada mais é do que produtos, né, extração de produtos como a castanha, o cacau, a pimenta, no norte do Brasil, mais ali perto da Amazônia. E além de todos esses produtos da economia colonial, um outro importante foi o ouro, que finalmente o Brasil conseguiu descobrir o ouro em fins do século XVII e o seu apogeu ali foi nos finais do século XVIII, mas a partir daí começou a declinar nessa exploração do ouro. E então, neste contexto todo, você deve ter percebido que a economia variou bastante, né? Tanto nas regiões, mas também ao longo do tempo. Mas, de qualquer forma, o uso da mão escrava negra foi a regra. E um outro elemento importante que eu falei no outro vídeo é que Portugal, em fins do século XVI, procurou garantir um monopólio da coroa portuguesa, né? De forma que a coroa portuguesa tivesse a garantia dos produtos exportados e importados. E isso foi através do chamado exclusivo colonial. Mas observem que esse exclusivo colonial não foi homogêneo ao longo do tempo, ele teve variações. E isso significou tanto contrabando, mas também que a coroa portuguesa teve que, às vezes, derrubar essas medidas protetivas para poder ajudar o crescimento da sua economia. Então, pessoas, esse foi mais um vídeo da série sobre a história do Brasil colonial. E para vocês continuarem daí, as dicas do vídeo de hoje é documentários. E o primeiro documentário está disponível na Netflix, que é o Guerras do Brasil.doc, mas especificamente o primeiro episódio com a direção ali de Ailton Krenak. Nesse episódio você vai encontrar, né, sobre as dificuldades enfrentadas pelos indígenas nas guerras que eles sofreram da conquista, mas também fatores atuais como a demarcação de terra. Um segundo documentário está mais fácil de ser encontrado, que está aqui no YouTube, que é o Caminhos da Reportagem, Ecos da Escravidão, falando sobre a história, né, desde a chegada dos africanos escravizados aqui no Brasil até as dificuldades que eles enfrentaram mesmo depois da abolição. Então, separe esse momento para assistir um pouquinho e também para aprender sobre esse longo período da história do Brasil colonial. E para vocês me ajudarem a continuar, não se esqueçam de dar aquela ajuda marota, curtindo o vídeo, se inscrevendo se já não forem inscritos e compartilhando também com as pessoas que vocês gostam, com as pessoas que vocês conhecem. Não deixem de estudar e até o próximo vídeo.